Bento Spinoza nasceu em Amsterdão, na Holanda, em 1632. Mas a nossa viagem para o conhecer começa no Porto, no ano de 1612. Mais precisamente à porta da casa número 5 da Rua de São Miguel, no Morro do Olival. O Morro do Olival é a antiga judiaria da cidade do Porto. Esta rua é apenas a uns 3 quilómetros de minha casa e foi aqui que nasceu e viveu até aos 27 anos Uriel da Costa, amigo de infância da mãe de Spinoza, Ana. Uriel era filho de um pai cristão chamado Bento da Costa e de uma mãe marrana chamada Branca da Costa. Marrano era o nome que se dava aos judeus convertidos à força ao cristianismo no tempo de Dom Manuel. Muitos desses judeus mantiveram as suas tradições e crenças ocultas dos olhares públicos, fingiam ser cristãos convertidos, enquanto, em segredo, continuavam judeus seguidores de Moisés e da Tora. Devia ser este o caso de Branca, a mãe do Uriel da Costa, que foi uma presença constante na sua vida e que por ele mostrou um amor maternal até ao fim trágico da vida do seu filho. O pequeno Uriel foi educado no cristianismo pelo seu pai, mas não devia ser fácil ser cristão e ao mesmo tempo ter uma mãe marrana em casa. Bento e Branca deviam ser daqueles casais que andam sempre às turras um com o outro. Um cristão devoto e uma judia amordaçada que não podia manifestar publicamente a sua religião. Deviam dar um lar não muito harmonioso, para dizer pouco. A certa altura, talvez influenciado pelos esgares de gozo e pelos comentários depreciativos de Branca ao jantar, perante as crendices e as superstições católicas de Bento, Uriel começou a duvidar daqueles dogmas tipicamente cristãos, como a confissão dos pecados para a absolvição das almas, a vida além da morte, a santidade e a ressurreição de Cristo, por aí fora. Tudo coisas, convenhamos, difíceis de acomodar pela razão, mas que tinham de ser aceitos pela fé. Pelo menos se alguém queria continuar a chamar-se cristão. Dizer de alguém, na altura, que era um cristão não praticante, algo tão em voga hoje em dia, devia fazer tanto sentido quanto hoje falar-se de um bailarino não praticante. As coisas deviam ser bem mais preto e branco na altura, imagino eu. Sobretudo para alguém que vivia numa família um pouco disfuncional como a de Uriel da Costa. A sua fé cristã devia estar a ser sistematicamente minada pela presença de sua mãe, judia, e talvez a presença insidiosa de Branca fosse mais forte que a autoridade católica de Bento, o seu pai. Não sabemos como nem porquê, mas sabemos que por volta dos 20 anos de idade, Uriel começou a querer aprofundar e conhecer um pouco melhor a herança judia de sua mãe. Já que ela tanto se queixa e diz mal do cristianismo, vamos lá conhecer o judaísmo, terá pensado Uriel. Seguramente que fez esses seus estudos do judaísmo em segredo, pois há mais de 100 anos, desde o tempo de Dom Manuel, que a presença dos judeus não era tolerada em Portugal. E dizer-se publicamente que se era judeu era capaz de justificar uma visitazinha ali ao Tribunal da Inquisição. Por esse motivo, Uriel deve ter entrado em contacto com algum exemplar da Tora que a sua mãe mantinha em segredo, escondido em casa, ou então poderá ter conversado com amigos da mãe, membros da comunidade marrana da cidade. Recentemente foram descobertos vestígios de uma sinagoga secreta, clandestina, que havia na mesma rua de São Miguel em que Uriel da Costa cresceu, uns 100 metros abaixo de sua casa. Não sabemos como, mas aos poucos Uriel foi-se convencendo que o judaísmo era a religião que devia seguir. Nessa altura, já ocupava uma posição de relevo na hierarquia da Igreja Católica. Era tesoureiro da sua igreja, na cidade do Porto, e vivia confortavelmente em casa dos pais, na Rua de São Miguel, num rico bairro burguês da cidade, mesmo ali junto à muralha fernandina, em cujas pedras ainda hoje podemos tocar. Em 1612, Uriel tomou uma decisão que iria mudar a sua vida e, provavelmente, o curso da história das ideias na Europa. Aquilo que Uriel da Costa fez daqui para a frente da sua vida, a forma como se comportou, as ideias que defendeu e propagou, marcaram e impressionaram todos aqueles que o conheceram e se cruzaram com ele.
Entre essas pessoas estava o jovem Baruch Spinoza, de quem hoje vamos falar. Nesse ano, de 1612, Uriel deixou para trás o cristianismo e o Porto e fugiu com a mãe e os seus dois irmãos para Amsterdão. Aí chegados, integrou-se na influente comunidade judia da cidade, a comunidade Talmud Torah. E das primeiras coisas que fez quando aí chegou foi zás, cortar qualquer vestígio de cristianismo que ainda tivesse consigo. Cortar literalmente. Foi circuncisado juntamente com os seus dois irmãos e começou a viver como um verdadeiro judeu. Depois de ter recuperado desta operação, uh, devem ter sido revigorantes estes primeiros tempos de Uriel da Costa numa nova cidade. Uma cidade tolerante e liberal. Amsterdão era o sítio para se estar nessa altura. Quem quisesse falar com um cientista na vanguarda da química, da óptica ou da astronomia estava no sítio certo. Quem quisesse estudar com um botânico sobre as mais variadas plantas vindas de todo o mundo para o Porto de Amsterdão, tinha ali os maiores especialistas em botânica. Quem quisesse ter o seu retrato pintado por Rembrandt, ou outro dos muitos pintores que viviam nos bairros boémios em cima dos canais, estava ali bem servido. Podia querer professar a religião que muito bem entendesse com relativa liberdade, ou, por que não, experimentar novas crenças religiosas, conversando com judeus de várias proveniências, católicos de diferentes seitas, protestantes, muçulmanos e até, valha-me Deus, ateus. Se quisesse conhecer ou difundir novas ideias políticas radicais, podia comprar, ler, publicar os livros editados por um dos mais de 400 editores da cidade. Naquela altura, quem quisesse crescer intelectual e espiritualmente era em Amsterdão que devia viver. Uriel da Costa, vindo de uma cidade pequena e conservadora como o Porto, no auge dos seus 27 anos, deve ter-se sentido ao mesmo tempo pequenino e grande. Sentia-se pequenino perante tudo aquilo que via agora à sua frente, todas as possibilidades e ideias novas para conhecer, caminhos desconhecidos para explorar. Mas, por outro lado, sentia-se grande quando olhava para o que deixava para trás. Pensamento tacanho e retrógrado dos seus vizinhos cristãos e judeus ali do Monte do Olival, apenas a 3 quilómetros de minha casa. Não há nada como expor a mente de um jovem curioso a uma quantidade enorme de ideias diferentes e contraditórias para rapidamente ele perceber que algumas das ideias antigas a que tinha sido levado a acreditar e a defender não faziam qualquer sentido. As tradições e os rituais da comunidade judia em que agora vivia eram completamente infundados e muitas vezes contrários às interpretações que ele mesmo fazia das leis de Moisés e da Tora. Uriel tinha espírito de livre pensador e não de seguidista, e rapidamente mudou de cidade e foi viver para Hamburgo, onde se tornou um truculento crítico do judaísmo que era seguido pelos seus contemporâneos e difundido pelos influentes rabis das sinagogas. Não só Uriel escreveu livros e tratados a refutar algumas teses desses rabis, como, não contente com isso, passava o seu tempo a ridicularizar os costumes e os rituais dessas comunidades. É fácil perceber que rapidamente ganhou muitos inimigos. Uma comunidade pequena e acossada por todos os lados, com homens e mulheres que tinham vindo de comunidades judias espalhadas pela Península Ibérica, onde praticavam uma religião bastante afastada da original em Israel, gente muito ignorante e insegura perante o contexto sempre incerto onde eram forçados a viver. Esta gente não podia permitir que os seus membros hesitassem e duvidassem perante as verdades que professavam os seus rabis e os líderes das suas comunidades. Uriel da Costa tinha que ser silenciado. Em 1618 foi pronunciado o primeiro herem contra ele. Eu acho que é assim que se diz, herem. Um herem era o pior castigo que se podia dar a um judeu. O judaísmo é uma religião comunitária, não é uma religião que professa uma relação
única ou individual com Deus. É uma religião comunitária, em que a prática religiosa e a prática social, económica e política estão intimamente ligadas. Um harem era, assim, ao mesmo tempo, uma excomunhão religiosa. Em primeiro lugar, seria uma excomunhão religiosa, mas a essa excomunhão religiosa estava associada a uma condenação social, um isolamento de um ser humano que era afastado da sua comunidade. Depois de alguém sofrer um harem, mais nenhum judeu podia travar qualquer relação com ele. Não podiam dirigir-lhe a palavra, prestar-lhe qualquer auxílio, nem estar a uma distância de menos de 2 côvados. 2 côvados. Fui ver a Wikipédia, são mais ou menos 2 metros. Ou seja, ninguém podia estar a menos de 2 metros de Uriel da Costa. Imagine o desespero de quem sofresse este castigo. Podem pensar, tudo bem, bastaria mudar de cidade ou de país, mas a fama de Uriel da Costa perseguia-o para onde quer que fosse. Nos meses e nos anos seguintes, para onde se dirigisse, Uriel da Costa era imediatamente expulso pela comunidade judia local. Os harem das várias comunidades foram sucedendo, de Veneza a Hamburgo e finalmente a Amsterdão. Mas ninguém era capaz de vergar Uriel da Costa. Na verdade, parece que o tornaram ainda mais radical. De crítico das práticas e tradições judias, tornou-se crítico da própria religião. Escreveu o seguinte, citação: cheguei à conclusão de que a lei não proveio de Moisés, mas foi apenas uma invenção humana. Contradiz a lei da natureza. Foi apenas uma invenção humana. Para Uriel da Costa, o autor da lei natural não podia contradizer-se a si próprio, logo não só os ensinamentos dos rabis judeus eram falsos, mas todo o judaísmo era falso. Estou a ver a enormidade desta afirmação, não é? Cheguei à conclusão de que a lei não proveio de Moisés, não proveio do profeta. Isto é enorme, não é? No entanto, o radicalismo e o extremismo de Uriel chegou a um ponto em que nem ele próprio aguentou mais. O isolamento de toda a comunidade, de todas as comunidades judias, de todas as cidades, para onde quer que fosse, mostraram ser um castigo demasiado pesado. Nessa altura, Uriel pretendia casar-se, e estando excomungado da vida judia, não o podia fazer. Foi então que foi ter com os mesmos rabis que o condenaram e humildemente se retratou de todas as acusações que fez contra eles. Bem, devem imaginar, deve ter sido um sapo enorme aquele que o Uriel teve de engolir, sobretudo para alguém tão orgulhoso quanto ele, não é? No entanto, o esforço de se misturar com pessoas tacanhas e de mentalidade fechada deve ter sido demais para Uriel da Costa. Não durou muito tempo até ter sido denunciado por um parente, um sobrinho, de se alimentar de carne de porco, ainda por cima na companhia de cristãos a quem procurava dissuadir de se aproximarem do judaísmo. Uriel foi novamente excomungado com o novo harem e afastado de toda a comunidade mais uma vez. Só a sua mãe, Branca, aquela velha judia que ainda em Portugal e contra a vontade do seu pai, Bento, lembram-se, o fizera aproximar-se da religião do povo de Israel, só a sua mãe se mantinha perto dele. Vivia com ele na mesma casa, comia à mesma mesa que ele, imagino que se aproximasse a menos de 2 côvados, 2 metros dele, continuava a falar com o seu filho, apesar de toda a comunidade, mesmo os seus filhos, mesmo os irmãos de Uriel, que tinham vindo com ele de Portugal, lhe tivessem virado as costas. Branca, a sua mãe, estava dessa forma a desafiar abertamente o harem proferido pelos rabis. Mas parece que os velhos rabis fecharam os olhos a esta ligação entre mãe e filho, mesmo quando, ao que parece, ela própria começava a ser influenciada pelas teses radicais do filho. Uriel devia ser um homem impressionante. Devia ter um caráter e uma personalidade fortíssimas. Rejeitado por todos, inclusive pelos seus irmãos, só a sua mãe acompanhava a sua lúcida loucura. E assim se manteve, firme nas suas convicções, sozinho durante vários anos. Não temos relato de como passava os seus dias, mas não devia ser fácil a solidão,
o silêncio para alguém tão inteligente e inconformado quanto Uriel. Mas nem mesmo ele aguentou mais. Cortem a um homem as suas relações pessoais e comunitárias e ele deixa de ser um homem, deixa de ser um ser humano. Passa a ser algo mais perto de um bicho, de um animal antissocial. Até para o enorme Uriel da Costa, isto foi demais. Ao fim de 7 anos de isolamento social, tentou novamente aproximar-se da sua comunidade. Foi-lhe permitido regressar, mas os velhos rabis não iam desperdiçar esta oportunidade de dar uma lição a Uriel. E, ao mesmo tempo, dissuadir qualquer pessoa de tentar seguir o seu exemplo de pensar pela sua própria cabeça e pôr em causa as verdades da sua religião. Foi permitido a Uriel regressar, mas antes disso, para ser aceito de novo na sua comunidade, teria de passar por uma terrível e deprimente humilhação perante todos. O que vou ler a seguir é a descrição do que se passou nesse dia pelas palavras do próprio Uriel da Costa. Entrei na sinagoga, repleta de homens e de mulheres reunidos para o espetáculo. Chegou o momento de subir ao estrado de madeira instalado no centro da sinagoga e que servia para as leituras e para outras funções. Li em voz bem alta o texto da minha confissão, redigido por eles, que os meus atos me tinham tornado merecedor de 1000 mortes, que tinha violado o Shabá, que tinha abandonado a fé e que tinha ido tão longe a ponto de dissuadir outros de se tornarem judeus. Para sua satisfação, consenti em obedecer às suas ordens e cumprir as obrigações que me impuseram. No fim, prometi não voltar a cair em tais torpezas e em tais crimes. Terminei a leitura, desci do estrado e o Rabino Mor aproximou-se de mim, dizendo-me em voz baixa que me dirigisse a um canto da sinagoga. Descalço, despido até à cintura e com a cabeça tapada, coloquei os braços que um guarda veio amarrar em volta de uma coluna. Feitos estes preparativos, o chantre aproximou-se com o chicote e aplicou-me no dorso 39 chicotadas, como manda a tradição. Durante a flagelação, a comunidade entoava um salmo. Quando acabou, fiquei sentado no chão. Um chantre, ou um aham, aproximou-se e libertou-me de toda a excomunhão. Vesti então a minha roupa e dirigi-me ao fundo das escadas da sinagoga, onde me estendi ao comprido, enquanto o guarda me segurava a cabeça. Então, todos os que desciam para sair da sinagoga passaram por cima de mim, colocando um pé em cima do meu corpo. Todos, velhos e novos, participaram nesta cerimónia. Nem sequer os macacos poderiam mostrar aos olhos do mundo atitudes tão chocantes ou um comportamento tão ridículo. Quando tudo acabou, quando já não havia ninguém, é que eu me levantei. Os que estavam ao meu lado lavaram a minha imundície e voltei para casa. Conseguem imaginar o sofrimento, a humilhação indescritível deste velho judeu orgulhoso? Conseguem imaginar ser assim exposto e flagelado em frente a toda a gente? Pessoas com quem se cruzava na rua viram o seu corpo despido ser chicoteado 39 vezes. Crianças, velhos, adultos, mulheres e homens, gente que não se comparava a Uriel nem em inteligência, nem em sabedoria, nem em caráter. Todos eles, um a um, passaram por cima do seu corpo deitado no chão como se fosse um ser desprezível. Como é que ele iria encarar essas pessoas daí para a frente, quando se cruzasse com elas nas ruas de Amsterdão? Iria suportar os seus olhares de escárnio e de gozo? Tudo isto foi muito mais que aquilo que Uriel podia suportar. Poucos dias depois de ter escrito aquelas palavras que ouvimos atrás, suicidou-se com um tiro na cabeça. Baruch Spinoza vivia na mesma comunidade de Uriel da Costa. Tinha na altura 8 anos de idade. A sua família era próxima da família de Uriel. A sua mãe, Ana,
tinha sido amiga do Uriel da Costa no Porto, antes de as suas famílias terem vindo para a Holanda. Talvez tivessem brincado juntos naquela ladeira que desce da Rua de São Miguel até à Rua das Taipas. Essa rua ainda lá está, as pedras ainda lá estão. Ou talvez brincassem às escondidas ou à apanhada debaixo dos muros da muralha fernandina. Terão sido namorados? Terão dado um beijo por baixo de uma das muitas oliveiras que por lá havia? Talvez, não sei. Estou a especular. Mas uma coisa é certa. O que aconteceu a Uriel não passou despercebido à família de Spinoza. Será que Spinoza e os seus familiares teriam estado na sinagoga naquele dia? Terá o pequeno Spinoza sido uma daquelas crianças que passou por cima do corpo de Uriel da Costa? Bem, não há nada que indique que isso tenha acontecido. Talvez só mesmo os inimigos de Uriel ou aqueles fanáticos presentes em todas as comunidades religiosas e não só, tenham estado presentes nesse dia na sinagoga. Talvez os seus amigos e conhecidos de longa data tenham evitado estar presentes com pena de Uriel ou vergonha alheia dos seus torturadores. Mas sabemos com toda a certeza que as ideias hereges de Uriel da Costa, as suas críticas mordazes, mas também o gozo que lhe dava em ridicularizar as crenças e os rituais antigos judeus, os seus ataques à religião dos homens, as acusações de superstição e de pura falsidade contra as verdades do judaísmo, do cristianismo e de qualquer religião organizada, tudo isso, mas acima de tudo, o seu exemplo de independência, a sua força de caráter, a sua imensa coragem para enfrentar o isolamento e a condenação social por parte de toda a sua comunidade, o abandono e a traição dos seus familiares mais próximos, dos seus irmãos que tinham vindo com ele de Portugal, dos seus amigos. Por tudo isso, a vida de Uriel da Costa deve ter tido um impacto enorme no caráter e no desenvolvimento intelectual de Baruch Spinoza. É sobretudo pelo exemplo que aprendemos, não é pelos discursos, pelo que lemos, sim, mas é sobretudo pelos exemplos. E Uriel da Costa foi seguramente um modelo de virtudes pessoais e intelectuais muito raro, tanto nos seus dias como nos dias de hoje. O jovem Spinoza deve ter tido presente tudo isto quando, 16 anos mais tarde, também ele foi expulso por essa mesma comunidade judia portuguesa de Amsterdão. Com Uriel da Costa, Spinoza partilhava não só as origens judias portuguesas, mas também um intelecto fortíssimo e um caráter inquebrantável. Ao que parece, Spinoza era de um trato mais afável, mais simpático e cordial que o aguerrido Uriel da Costa. Partilhavam também uma postura muito crítica em relação às religiões tradicionais, que viam mais como uma forma de controle de homens por outros homens que uma forma de nos aproximarmos de Deus. Era pela razão e não pela fé. Era por aí, pela razão, que seríamos capazes de conhecer Deus e de viver bem. Nisto estariam de acordo Uriel e Spinoza. Uriel e Spinoza tinham também em comum viverem na cidade mais cosmopolita e radiante da altura, Amsterdão. Comparar Amsterdão de meados do século XVII com qualquer outra cidade de hoje em dia é muito redutor. Em nenhum outro sítio e tempo da história ocidental aquelas condições se voltaram a repetir. Lutas religiosas entre várias fações do judaísmo tradicional, do cristianismo, católicos contra protestantes, a ameaça do ateísmo cada vez mais presente, lutas políticas entre monárquicos da Casa de Orange, apoiantes de Guilherme III, e republicanos, apoiantes dos irmãos David, guerras constantes com a Inglaterra, a França, a Suécia e a Espanha. E enquanto tudo isto acontecia, Descartes e a sua nova ciência era ensinado nas universidades, contestado noutras, mais preocupadas em preservar o ensino e a tradição aristotélica que em comprometer-se com a busca desinteressada da verdade e do conhecimento. Na Holanda dessa altura, a tradição ainda resistia aos avanços da modernidade. Clérigos e escolásticos, protestantes e católicos, atacavam furiosamente cientistas newtonianos e filósofos cartesianos. Centenas de editores e livrarias publicavam e vendiam todo o tipo de livros, das novelas mais prosaicas aos tratados políticos e religiosos mais radicais. Era uma altura de experimentação de ideias. Muitos destes livros acabavam queimados, assim como muitos dos seus autores. Divulgar as suas ideias podia dar direito a um círculo de fiéis admiradores, como a uma perseguição jurídica ou religiosa.
ou até mesmo a uma sentença de morte. Deve ter sido uma época incrível para se ter vivido. Ao mesmo tempo que tudo isto possibilitava o nascer de novas ideias, também a reação agressiva contra essas novas ideias não se fazia esperar. Talvez devido ao seu temperamento mais calmo que o de Uriel, Spinoza sempre fugiu destes conflitos. Viu o seu harem, a sua excomunhão da comunidade judia de Amsterdão, mais como uma libertação e um alívio, uma oportunidade de fugir da correria da cidade e dos negócios que o seu pai, Miguel Spinoza, lhe tinha deixado. Uma forma de abandonar as coisas mundanas que nunca o interessaram e se dedicar àquilo que mais o atraía. A vida comprometida de intelectual e de filósofo em busca da felicidade de Deus. Ao contrário de Uriel da Costa, Baruch Spinoza nunca tentou voltar para a sua comunidade, nunca tentou que lhe fosse retirado o seu harem. Mas desenganem-se aqueles que acham que fazer filosofia nessa altura era uma ocupação académica, abstrata e despreocupada como é hoje em dia. Ser filósofo, pelo menos o tipo de filósofo que era Spinoza, era um ofício muito perigoso. Isso bem o sabia Descartes antes dele, que sempre tivera muito cuidado em divulgar as suas ideias, e agora também sabia isso muito bem Spinoza. Spinoza gostava de estar rodeado de amigos interessados como ele em fazer progredir a razão, em discutir filosofia e a informar sobre os mais recentes avanços científicos da época. Spinoza correspondia-se com as mentes mais brilhantes do seu tempo, incluindo Hobbes e Leibniz. Ambos o admiravam muitíssimo, mas não podiam deixar de achar estranhas e paradoxais as suas teses metafísicas. Hobbes chegou mesmo a dizer que os escritos de Spinoza o teriam deixado profundamente chocado. Imaginem, Hobbes, o autor do Leviatã, e da ideia do Estado soberano absoluto, dizer de alguém que as suas ideias o deixavam profundamente chocado. É o mesmo que hoje em dia vermos Donald Trump dizer-se profundamente chocado com as posições políticas de alguém. É inimaginável, é inconcebível. E isto só diz do radicalismo das ideias de Spinoza. Spinoza estava, como se costuma dizer, muito à frente do seu tempo. E em muitos aspectos, ainda hoje está muito à frente do nosso tempo. As suas ideias foram tão radicais, os conceitos que Spinoza usava eram tão perigosos, que nós, que vivemos numa época tão confortável e em que as ideias são tão protegidas, temos dificuldade em perceber o grau desse radicalismo e perigosidade. Há hoje em dia um, um grande consenso em torno da liberdade de expressão e da liberdade religiosa. É muito difícil entrarmos numa FNAC, abrirmos um livro e encontrarmos ideias filosóficas que nos revolvam as entranhas. É muito difícil isso. Será que conseguimos sequer imaginar o que é que hoje nos faria querer matar alguém? Linchar um grupo de pessoas em praça pública? Condenar alguém à fogueira e queimar os seus livros, como foi feito tantas vezes nesta época? Não, não nos é possível imaginar algo que nos provocasse tanto e nos levasse a fazer tão mal a alguém, porque já não vivemos numa época de tanto fanatismo religioso e político, uma época onde esse fanatismo religioso e político vivia lado a lado com ideias liberais e abertas à razão e à tolerância. Vivemos, na minha opinião, numa época em que as luzes venceram. A razão e a moderação são valorizadas pela maior parte das pessoas, pelo menos nas nossas sociedades liberais e ocidentais. Aqui mesmo onde eu vivo, no Porto, apenas a 3 quilómetros da rua onde nasceu Uriel da Costa, em Portugal, na Europa, no mundo ocidental, apesar de ainda existirem algumas bolsas de irracionalidade e fanatismo, há um enorme consenso, há um consenso generalizado em relação ao valor da ciência, da livre expressão de ideias, do multiculturalismo, claro, com algumas nuances, mas existe um consenso a favor destes valores. Mas nada disto era assim na época de Spinoza. E, por isso, não é de estranhar que, enquanto era vivo, tenha evitado divulgar as suas ideias muito para além do seu núcleo próximo de amigos. Estes seus amigos eram também seus admiradores. Estavam constantemente sedentos de ouvir as suas ideias e ler os seus últimos manuscritos. Alguns deles juntavam-se regularmente em Amsterdão
para ler e discutir em casa uns dos outros, ler e discutir avidamente os últimos escritos que Spinoza lhes fazia chegar através de amigos comuns. Durante essas discussões, quando não sabiam o que pensar, escreviam a Spinoza e ele respondia-lhes. Este holandês, Spinoza, filho de judeus portugueses, um dos mais importantes pensadores de todos os tempos, respeitado e admirado por todos os grandes filósofos, é conhecido como o príncipe dos filósofos pela distinção das suas ideias e pela elegância com que as apresentou ao mundo. Tinha já na altura uma pequena legião de fãs que reconheciam a grandeza do seu intelecto e a enormidade das suas ideias. Mas ao mesmo tempo que o admiravam, também estavam conscientes de que o mundo em que viviam ainda não estava preparado para essas ideias. Bem, a verdade é que uma parte do nosso mundo também não está ainda preparado para receber Spinoza. Vou contar um pequeno episódio que aconteceu comigo há uns anos, em 2012, julgo eu. Nessa altura, organizei um ciclo de leituras sobre Spinoza no Clube Filosófico do Porto. Apareceram aí umas 20 pessoas interessadas. No final do curso, uma senhora veio ter comigo e disse-me algo que ainda hoje me intriga por me ter revelado um mundo fechado de dogmas, anátemas e crendices que eu sabia que existia, mas com o qual nunca tinha contactado. Eu sabia que existia, mas era como se não soubesse que existisse. Nunca tinha contactado com essas pessoas. Disse-me essa senhora algo como: este Spinoza que nos apresentou neste curso não é o Spinoza ateu do padre que o padre fala na missa. Não, este Spinoza que nos apresentou é mais crente ainda que o próprio padre que fala na missa. É mais ou menos isto que ela me disse, por outras palavras. Mas ela estava profundamente admirada porque inscreveu-se num curso, se calhar a medo, para ouvir falar de um autor que achava um perigoso ateu, porque o padre da missa lhe tinha dito, e descobriu algo totalmente distinto daquilo que estava preparada. Uh, um autor, Spinoza, bem mais crente, bem mais próximo de Deus do que o próprio padre que o acusava de ateísmo. Ou seja, ainda hoje há gente que se arrepia e grita ateu ou herege quando ouve o nome de Spinoza, o tal padre na missa. De certeza que se trata de gente que nunca leu uma única linha de Spinoza. Gente ligada às religiões mais supersticiosas e dogmáticas, mais zelosas dos seus dogmas. É claro que essas pessoas têm medo de alguém como Spinoza, vão ter sempre medo de alguém como Spinoza, mesmo que Spinoza esteja morto há mais de 300 anos. Têm medo de Spinoza porque Spinoza não tem nem nunca teve medo delas. Nunca teve. Spinoza está morto, mas as suas ideias ainda vivem. E para algumas pessoas e instituições são ideias corajosas, ideias sem medo de afrontar a sua irracionalidade e a sua superstição, e como tal ainda são perigosas. Julgo que a sua excomunhão, a excomunhão de Spinoza, ainda não foi levantada pelas autoridades judaicas hoje em dia. E se Spinoza voltasse para o meio de nós, muitas destas pessoas iriam lançar-lhe um novo harem, que como o outro, para Spinoza, seria, como se diz aqui no Porto, totalmente igual ao litro. Mas voltemos um bocadinho atrás. Desculpem esta divagação, mas tinha que contar este episódio que se passou comigo há uns anos atrás sobre Spinoza. Voltemos ao seu grupo de admiradores holandeses. Conscientes da grandeza das ideias do seu amigo, vejam só o que fizeram aqueles amigos que o rodeavam e admiravam quando publicaram a sua obra. Sim. Com o objetivo de proteger a imagem de Spinoza, mesmo após a sua morte. Sim. A sua obra mais importante, a Ética, só foi publicada após a sua morte, para o proteger em vida, mas com o objetivo de proteger a sua imagem após a sua morte, estes amigos juntaram-se ao único editor de Amsterdão disposto a publicar a obra de Spinoza em latim e em holandês. Desta forma, trouxeram ao mundo a sua obra magna, a Ética. O título completo é Ética demonstrada segundo o método geométrico. Nesta obra, na Ética, há uma célebre expressão de Spinoza que resume de forma brilhante toda a sua filosofia. A expressão é a seguinte:
Deus, ou seja, a natureza. A frase em que esta expressão aparece na Ética é a seguinte, vou citar: o ser eterno e infinito a que chamamos Deus, ou seja, a natureza, age com a mesma necessidade a partir da qual existe. Esta frase está exatamente assim na versão em latim. O latim era uma língua mais erudita e ao acesso de menos pessoas e mais cultivadas. Mas reparem o que fizeram os seus amigos na edição em neerlandês, mais popular para as massas. A expressão, ou seja, a natureza, foi eliminada. Ou seja, ficou apenas o ser eterno e infinito a que chamamos Deus, age com a mesma necessidade a partir da qual existe. Retiraram a parte, ou seja, a natureza. Isto porque era impensável para muita gente fazer o que Spinoza fez. Com aquela frase, ele estava a equiparar Deus à natureza. Dizer que Deus não era transcendente nem superior, mas era antes imanente e exatamente igual à natureza, era de uma audácia tão grande que os seus amigos, temendo a reação das massas contra o seu querido amigo, mesmo que já morto, preferiram eliminá-la do texto da Ética na versão neerlandesa, na versão popular. Felizmente, essa frase maravilhosa chegou até nós pela versão em latim do texto e ainda hoje nos podemos admirar com o enorme poder intelectual condensado que ela contém. Deus, ou seja, a natureza. Aqui chegados, meus amigos, e agradeço-lhes a paciência para me ouvirem, temos uma série de perguntas que se levantam a propósito desta frase, em especial, e da filosofia do nosso Spinoza em geral. O que é que quer dizer isto, Deus, ou seja, a natureza? O que é que quer dizer? Que tipo de Deus nos revela esta frase? E quanto a nós, quanto à natureza humana, qual é o nosso papel num universo que parece identificar-se com Deus? Somos também Deus? Ou fazemos parte, de alguma forma, fazemos parte de Deus? E se fazemos parte de Deus, temos algum tipo de liberdade se não somos mais do que partes de Deus? Bom, são questões tão enormes, tão radicais, que merecem uma atenção e uma dedicação tão grande quanto a que lhes dedicaram os amigos de Spinoza naqueles serões em que discutiam entre si as suas ideias. Nos próximos dias 13, 15, 17 e 19 de dezembro de 2021, iremos retomar a tradição iniciada por estes amigos de Spinoza e vamos passar algumas noites a pensar e a dialogar sobre estas ideias a partir de algumas passagens da obra maior de Spinoza, a Ética demonstrada segundo o método geométrico. Inscreva-se na Academia do Diálogo para participar nestas sessões. Deixo o link na descrição deste podcast para que se possa inscrever. Se, quando ouvir este podcast, esta data já tiver passado, poderá sempre comprar estes diálogos na Academia do Diálogo no mesmo link. Foi muito bom estar aqui a falar de Spinoza com vocês. Espero ver-vos nos diálogos sobre Spinoza na Academia do Diálogo. Até breve.